essa entrevista maravilhosa, que eu estou muito feliz, né, de conversar com você, Luciene. E antes de tudo, quero te pedir para você se apresentar, para quem não te conhece ainda, fala o seu nome, de onde você quanto tempo você tem a marmitaria, para a gente dar um contexto aí para o pessoal. Claro, então eu sou a Luciane, né, sou nutricionista, sou daqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tenho a marmitaria, assim, funcionando mesmo, né, assim, botando em prática ali, digamos que foi janeiro de 2023, que foi aonde eu comecei a botar, né, várias coisas de cursos, de coisa em prática. Então, basicamente, faz aí 1 ano e 2 meses que eu tô com a marmitaria aberta. Legal. E você é nutricionista? Você exercia a nutrição? Sim, eu exercia, né, a profissão, sempre trabalhei na parte de produção, parte de gestão de pessoas, liderança, capacitação, assim, sempre trabalhei muito com essa parte voltada para boas práticas, né, e segurança de alimentos, então tenho até pós-graduação nessa área. Eu também sou docente, né, então também dou aula para curso técnico, dei aula já para graduação. Mas no momento agora eu tô só com a marmitaria em função de tempo que reduziu, assim, muito tempo que eu tinha, né? Eu tenho que dar uma dedicação aí maior agora nesse momento para o meu negócio poder crescer também. Uhum. E por que te levou, assim? Por que você decidiu abrir a marmitaria? Na verdade, foi uma decisão em relação, assim, foi bem em função da minha mãe, né? Eu acho que o empreender, ele sempre te desperta por alguma dor, né? Ou Uhum. sempre tem alguma dor envolvida com isso. E eu, na época, assim, quando eu decidi, o meu pai estava na geriatria, né? Eu tinha acabado de ir para geriatria, foi um momento, assim, que foi bem delicado para mim. Foi uma decisão muito difícil de tomar, porque era uma coisa que eu resisti muito, mas não tinha mais condições dele ficar em casa. E a minha mãe é idosa também, né? Então a minha mãe tem 80 anos. E aí, quando meu pai faleceu e foi pra geriatria, minha mãe ficou sozinha em casa, né? E aí me bateu aquela coisa assim, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa dar uma atenção para minha mãe, que eu consiga, se ela precisar de alguma coisa, eu tá perto, né, para ela me chamar, para ter a disponibilidade de ir no médico, de acompanhar, que sendo CLT hoje é muito difícil tu conseguir ter, hoje eu preciso ir no médico, ainda mais idoso, né? Idoso é cardiologista, é geriatra, é o oftalmo, é 500 médicos, assim, então não tem como conciliar. E aí isso me levou, né, a tomar a decisão de abrir o negócio, né? Então aí foi essa minha dor, assim, que me Uhum. levou a abrir. Entendo bem, porque a gente também tem aqui, né, uma idosa, minha avó, tá com Alzheimer, tá na última fase, assim, então a gente sabe como é que é. Precisa de tempo e muita É, dedicação, né? muita. E aí, assim que você decidiu abrir a marmitaria, você decidiu porque você era nutricionista, porque você via ali oportunidade, você tinha alguma experiência? Por que uma marmitaria e não outra coisa? Na verdade, lá em 2017, eu fiquei desempregada. 2017 teve uma crise financeira aqui no Rio Grande do Sul bem forte, e a empresa onde eu trabalhava, né, fechou. E aí, lá eu comecei a vender marmita, mas assim, vendi sem, assim, estratégia nenhuma, sem conhecimento nenhum. Eu disse, eu sei fazer comida, vou vender marmita até eu conseguir um emprego. E foi isso que eu fiz, vendi naquele período, e aí em seguida, né, passou o tempo, eu consegui um emprego, mas eu criei uma marca, né? Eu fiz todo um estudo de marca para criar a marca do meu produto. E eu sempre olhava para minha marca assim, eu dizia assim, eu gosto tanto disso aqui, né? E eu ficava pensando, quem sabe um dia eu volto, né? Mas assim, aquela coisa assim, muito, né? Quem sabe um dia eu volto. O meu salário era bom, eu tinha um salário, né, eu ganhava razoavelmente muito bem, até porque eu trabalhava em hospital, eu dava aula, eram 3 lugares, então minha fonte de renda era boa, assim, né? E aí, quando eu resolvi, eu disse assim, bom, agora eu vou, para mim sair, eu disse, o que que eu vou fazer? Eu disse, eu vou investir naquilo que eu sei fazer, que é fazer essa parte
né, de vender marmita, mas aí eu disse, mas agora eu vou me dedicar para isso, eu vou estudar, eu vou entender como é que faz, porque assim, antes eu não tinha nada, assim, eu não vendia, eu não postava foto, eu não, né, não tinha nenhum tipo de marketing, assim, então eu tinha, as pessoas que eu vendia basicamente eram as pessoas que eu conhecia, que eram mais próximas, né. Uhum. E aí eu resolvi que eu ia me dedicar para isso. Daí eu comecei a buscar, né, ali no Instagram, assim, lugares, locais aonde que eu poderia, né, fazer. E aí eu te encontrei, né, pela Aham. internet ali apareceu o Marmita que Vende, aí eu fiz, eu acho que foram 4 dias que teve, que foi aquela aula gratuita, né, que Uhum. tem ali, foi 4 ou 5 dias, não me lembro muito bem, eu fiz e eu disse, bah, mas é isso que eu quero fazer. Eu Ai, disse, eu que acho legal. que isso aqui vai me inspirar e eu vou conseguir aquilo que eu quero, que é entender um pouco como é que é esse mundo, né? E Uhum. aí eu resolvi, então, fazer, né? Eu fiz a compra ali do Marmita que Vende e digo que foi a melhor escolha, né? Que eu fiz, assim, na minha vida, assim, porque eu comecei literalmente, assim, do zero, né? Quando comecei ali, os primeiros meses ali foi um faturamento bem baixo, né? Um faturamento ali, primeiro mês eu acho que foi dezembro, que foi onde eu recém estava engatinhando, não tinha feito o curso, deu 1.200. Daí janeiro que eu já tinha feito, né, o curso, fiz o desafio ali, foi uns 2.200. Daí março já foi para 13.500, abril já foi 6.000. Hoje o meu faturamento mensal é 20.000. Caraca, tu tá em 20.000? Uhum. A última vez que você me conversou comigo, você estava em 12. Eu tô em 20.000 e agora eu não tenho como vender mais que isso, porque eu tô sozinha, porque daí fazendo tudo, né? Eu sou a minha eu presa, né? Que é eu pra Aham. tudo, é eu que faço as coisas do Instagram, é eu que faço compra, que faço cardápio, que Caramba. faço a produção. E aí agora realmente, né? É aquela coisa assim, eu cheguei tô apertada, que eu não consigo pegar. E se eu abrisse, né? Se eu tivesse assim, uma coisa maior, com certeza eu venderia, porque eu tenho clientela para isso, assim. Né? Acabou que por eu ser nutricionista, o que que eu fiz, né? Lá quando eu fiz, quando a gente fez o desafio lá contigo, uma das coisas que tu falava era pra gente buscar parcerias. Uma Aham. das tarefas do desafio era buscar parcerias. Quando eu fiz a parceria do desafio, ali eu vi uma oportunidade de eu disse, opa, mas eu não vou buscar só pro desafio. Aham. Isso aqui é o que eu vou usar, né, para mim chegar ao meu público. Porque Uhum. eu fiquei pensando, quem é o meu público, né? Aquela coisa de tu saber quem é o teu público. Eu disse assim, ó, eu sendo nutricionista, eu tendo colegas na área, eu vou entrar em contato com as gurias que eu fiz faculdade, que são minhas amigas, outras até que eu nem conhecia, eu vou me apresentar. E aí Aham. eu fui que nem, né, o pessoal vai em consultório e pede para fazer apresentação para vender suplemento e coisa assim, eu fui com os meus produtos. E aí eu comecei a fazer isso. Então hoje eu tenho muitas nutris que são parceiras, as gurias me indicam, e aí a gente tem uma parceria com um desconto de primeira compra ali para os clientes que elas me indicam, e elas acabam tendo um desconto sempre, né? Só elas, as nutricionistas têm sempre, e os pacientes que elas me passam têm na primeira compra 10%. E aí foi onde o meu público começou a crescer assim bastante, né? Então hoje eu atendo assim muita gente que vem indicado por nutricionista. Gente, incrível. Um ano você saiu do zero, né? Passando por um luto, né? Que foi uma Um fase período bem complicada difícil. e chegou nos 20.000. Caramba. E assim, É. voltando lá atrás, naquela sua decisão de eu vou vender marmita, de me conhecer, né? De conhecer o Marmita que Vende. Na hora, pelo que eu entendi, né? Pela sua história, você tinha, né? O investimento para fazer. Como Muita gente assim? não tem, né? Muita gente pensa assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro. Não, Então, naquele momento eu tinha. Tanto é que eu acabei, como eu tinha, né, uma reserva ali e tal, e aí eu saí do trabalho, foi em agosto de 2022, eu fiquei de agosto praticamente até, né, fevereiro, assim, mexendo no meu dinheiro que eu tinha reserva, assim, né, eu não aham, era uma coisa, assim, que é diferente muitas vezes de pessoas que não têm, né, carinho, às vezes, assim, eu vejo que com tem certeza. meninas aí que começam a vender marmita que tem ali os R$ 50 para comprar alguma coisa para fazer,
né? E às vezes hoje com R$ 50 a embalagem é cara, né? O produto é caro, então para te começar, tu realmente tem que começar com um prato que daqui a pouco seja um pouco mais em conta, né? Sim. Mas que tu vai vender. Porque eu, por exemplo, o meu público, ele é do básico. Apesar de eu atender assim, eu tenho 30, 40% do público que eu atendo hoje são médicos, são fisioterapeutas, educador físico, né? Então é um público, assim, médicos, é um público grande que eu tenho. Uhum. E é o meu cardápio, assim, ó, os pedidos, o básico, arroz, feijão, né, a carne e um acompanhamento, assim, as pessoas, eles me procuram assim, ó, eu quero comer comida de verdade, eu não quero nada de frescura, eu não quero, eles já chegam assim, eu não quero nudes, eu quero comer comida. Então, assim, o básico bem feito, ele funciona e ele vende muito bem, né, então, E às é vezes, interessante, né, que também. outros pratos eles têm um CMV menor, né? Que é aquele um custo menor para produzir. Exatamente. E ele vende bem. É um prato assim que tu consegue dar, ele dá um lucro bom, porque tu consegue assim, né, tu consegue investir assim um pouco mais. Eu Aham. tenho pratos mais caros assim no cardápio. Eu tenho salmão, eu tenho tilápia que sai bastante também. A tilápia até sai mais que o salmão, mas o que sai muito é o arroz, feijão e o acompanhamento ali. Esse é o que sai mais. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que assim, para mim começar o meu investimento, eu vou ter que ter, sei lá, R$ 2.000. Não. É só tu ter. Compra um quilo de feijão, né? Aham. Ali uns dois de arroz, uma carne e, sabe, vende, bota a cara a tapa assim e vai começar a vender. É Vai isso, dar certo, com né? Tem certeza. que insistir, mas vai dar certo. E assim, aí você decidiu, né? Comprou o curso. Não foi o caso de não ter o investimento, né? Muita gente parcela no cartão, empresta cartão, né? Dá um jeito ali, Sim. né? Mas assim, se você tivesse hoje que falar, Karen, me arrependo, não me arrependo, porque assim, querendo ou não, é um valor que, né, considerável, pode fazer falta para você, você estava ali mexendo na sua reserva e você não tinha Não, a certeza, né? Você não tinha a certeza se aquilo ia te dar retorno ou não. Então, eu mas acho eu que não me arrependo. eu Na verdade, o que eu me arrependo é de, na época, assim, eu não ter conseguido acompanhar as aulas ao vivo, né? Porque Uhum. realmente, assim, eu não. O dia que começou o curso, bem no dia, foi o dia que meu pai faleceu. Foi Nossa. exatamente o dia que começou o curso. Então, assim, eu não peguei absolutamente nada e eu nem tentava pegar, porque a minha cabeça Uhum. naquele momento ela não tava, né, para isso. Eu precisei, assim, de um tempo, né, para mim passar aquele período assim, esquecer um pouco daquilo. Mas aí eu disse assim, não, mas eu investi nisso aqui, eu disse, eu preciso, sabe, dar o start. Daí eu comecei, sabe, eu disse, não, eu preciso começar a olhar isso aqui, eu preciso começar a entender. E aí, claro, eu passei por um processo assim, um período de depressão que eu tive depois ali logo que o pai faleceu, assim, então foram dias assim que no fim o curso até em um momento ele acabou me ajudando, porque daí como eu tinha saído do emprego e aí acabava que eu ficava só, né, eu e a mãe, Uhum. acabou me ajudando, porque daí eu pegava, eu comecei a ver as aulas, eu comecei a montar, assim, como é que ia ser o meu, né, eu disse, bom, como é que eu vou vender isso aqui, como é que eu vou pegar o meu cardápio, vou fazer isso aí, daí comecei a entrar em contato com a J-Print, né, para fazer ali as cintas, aí eu comecei a me envolver e isso me ajudou muito, então, assim, eu tenho uma recordação muito boa, né, daquele período, porque acabou me tirando, assim, talvez num fundo do poço que eu fosse entrar, assim, que foi um período bem delicado para mim mesmo. Caramba, que lindo. Olha, fiquei até arrepiada. A gente não faz ideia, né, do que o outro tá passando e A da gente nossa, nunca faz ideia. né, a gente não faz ideia, assim, do que o outro tá passando, a gente não faz ideia do quanto a gente pode, né, contribuir com a vida do outro. Isso é incrível, assim. Obrigada por ter me falado É, isso. Feliz. Você não foi. conseguiu fazer, né? Tipo assim, foi um misto, né? Você tomou uma decisão de sair de um emprego, uma renda boa, e Sim, aí teve o luto, né, do seu pai, é, e logo você já começou a estudar e deu a volta por cima, assim. Então foi. exatamente. Eu tinha uma renda mensal de aproximadamente R$ 8.500. Eu saí, assim, simplesmente cheguei no meu trabalho e disse, vou me demitir. Trabalhei É, um mês, né, cumpri ali o aviso prévio,
E eu, assim, foi até bem legal no hospital que eu trabalhava, porque eles me acabaram fazendo a minha demissão, mas eles me demitiram e aí acabaram me pagando todos os meus direitos, porque eles entenderam a situação ali, né? Que era Uhum, uma situação delicada, enfim. E isso me ajudou bastante. Eu consegui, assim, ter uma reserva boa, né? uhum. E porque é aquela coisa, né? Quanto mais tu ganha, mais tu gasta, né? Tu tem essa coisa muito assim. E na época que meu pai tava ali na geriatria e tal, a gente tinha muito gasto, assim, era em torno, assim, de uns, com ele, era em torno aproximadamente, entre geriatria, medicação e tal, dava em torno de uns 7.500 a 8.000 reais. Então, eu Caramba. e a minha irmã, a gente sempre dividia, né, o valor, assim, então a gente tinha um gasto grande, né? Tinha um gasto assim bem grande. Mas eu dei a volta por cima, né? Hoje, assim, eu posso dizer assim que eu tô feliz, tô realizada, mas agora eu já tô na parte assim de pensar maior, assim, sabe? De querer crescer, Olha como a vida é, não? de querer crescer, de querer assim treinar uma pessoa, né, para trabalhar, para fazer as coisas que eu faço, porque acaba que quando a gente faz tudo, a gente não consegue olhar para a empresa também, né, Karen? E Uhum, aí aquela coisa, tu é empreendedor, tu vira um empresário. A verdade é essa. E se tu não olha a tua empresa, quem vai olhar por ti? Né? E uhum, hoje, assim, eu não consigo, assim, muito, né, olhar, assim, eu não consigo muito ter tempo, assim, dessa parte de ver realmente, assim, sabe, o valor, ver o que que eu posso ir atrás de outros fornecedores, conseguir preço melhor, né? uhum, Porque tu precisa ter tempo para ir atrás de fornecedor, tu precisa conhecer, tu precisa, então, tem muita coisa que às vezes tu vira até um pouco refém de quem te entrega, aham, porque daí tu fica naquela coisa assim, bah, mas se eu não pegar com esse fornecedor, eu vou ter que ir no supermercado, eu vou ter que ir, né, ir atrás. Mas a minha meta desse ano, assim, é justamente investir nessa parte de aumentar, de ter alguém para trabalhar comigo e de me ver como, né, uma empresa maior, assim, esse é o meu desejo aí, né, que eu sei aham. que eu consigo faturar bem mais, assim. Aqui tem um nicho muito grande para isso, né? E eu preciso aproveitar todas as oportunidades que eu tenho. Com certeza. E lá em dezembro, janeiro, que estava com faturamento de 1.000 e pouco. Como é que foi? Você sentiu medo? Você pensou assim, meu Deus, Muito. como é que foi? Eu pensei assim, eu disse, gente, isso não vai dar certo. Eu preciso sair do emprego, eu disse assim, aí eu comecei a me questionar, eu disse, eu acho que tô louca. Eu disse, imagina, eu sair do emprego, eu ganhava bem. Eu disse, e agora como é que vai ser para pagar as contas? Até então eu tinha minha reserva, né, para aqueles meses eu tava. E eu disse, meu Deus, quando que isso vai começar a dar certo? E aí, na verdade, começou a dar certo muito quando eu comecei a aparecer mais no Instagram, né? Que isso é uma coisa que faz falta, assim, a gente precisa criar um vínculo, né, com o cliente. Isso é uma coisa que pessoas compram de pessoas, né? Hoje em dia pode ter máquina para tudo, né? Pode ter a inteligência artificial, mas pessoas vão comprar de pessoas antes dela comprar, né? Antes dos clientes comprar a minha marmita, com certeza o que faz a diferença é o meu atendimento, é a maneira como eu falo, é como eu me posiciono, como que eu respondo quando eles têm alguma dúvida. E também, às vezes, acontece muito, né, de vir clientes que já eram, né, de outros locais que tiveram um problema, daí já são clientes que vêm com uma desconfiança, daí tu tem que um trabalho dobrado, digamos assim, né, para conquistar a confiança daquele cliente ali. Então, a gente precisa se aparecer mesmo, não é simplesmente, vou lá no Instagram, postei a foto de uma marmita, ponto, vou vender. Não vai vender. Não vai Uhum. vender nada, pode estar linda a marmita, mas se tu, em alguns momentos, tu não te aparecer, tu não te conectar, assim, eu não tinha muito hábito de estar postando coisas, assim, da minha vida pessoal, mas assim, ó, e isso foi o que começou a me conectar com o público, então final de semana, né? Eu gosto muito de aqui onde eu moro, tem bastante mato, é um lugar bem bonito, então eu procuro postar alguma foto, alguma coisa dizendo, meu momento de paz, meu momento de descanso. Às vezes, se eu vou em algum lugar legal, assim, também, quando eu vou viajar, né, com meu esposo, né, posto, assim, coisas também relacionadas à família, né, algum aniversário da minha mãe, que é uma pessoa especial, né, do meu marido, meu aniversário de casamento, coisas assim, justamente para criar
criar alguma conexão, porque senão fica uma coisa muito superficial. E isso as pessoas não gostam. Isso eu vi que é uma coisa que as pessoas não compram a tua ideia se tu não te mostrar. Sim, sim. Eu acho incrível e assim, dá para perceber quando a aluna é aplicada, quando a aluna realmente assistiu todas as aulas, que você começa a falar basicamente como você aprendeu, né? Então, do Exatamente. posicionamento, de trazer alguns recortes da vida pessoal, né? Então, dá para ver que você pegou o método, né, Marmita que Vende, e realmente aplicou. Não, tem que aplicar. E isso é uma coisa que tem que aplicar, porque senão é um investimento que tu faz, se tu não aplicar, daí tu vai dizer que o método não funcionou, mas na verdade não é o método que não funcionou, é tu que não te dedicou o quanto deveria ter te dedicado. E Uhum. isso é muito individual, assim, né? Claro que de lugar para lugar depende muito. Tem lugares que vende mais, tem lugares que vende menos, né? Tem que se vender para tais clientes. Na verdade, tu vai construindo o teu público aos poucos. Eu não, o público que eu construí hoje, eu não fui atrás deles, eles vieram atrás de mim, né? Uhum. E isso é uma coisa assim que o público te escolhe, mas também depende muito de como tu, né, tu te mostra, e uma coisa que eu acho que tu deixou assim sempre muito claro ali no curso é usar tudo aquilo que tu tem de melhor para te vender, né? E eu me lembro que uma vez tu até falou pra mim, tu tem que usar essa coisa de tu ser nutricionista a teu favor. E o Uhum. meu marido sempre brinca, né? Porque ele faz as entregas, hoje é ele que faz as entregas, né? Ele diz assim, mas que tanto médico que tu atende? Ele diz assim, eu aposto que eles só compram de ti porque tu é nutricionista, porque senão eles Olha, não iam comprar. Daí eu disse assim, é uma quantidade, porque tem um centro médico que eu atendo, acho que uns 6 ou 7 só naquele lugar. Né? E foi isso, foi indicando pro outro, um foi indicando pro outro, e aí, assim, sabe, são clientes que pedem sempre, sabe, eu digo, são clientes bons, que eles ainda fazem a propaganda, isso é ótimo, fazer a propaganda uhum. sem cobrar nada, mas é porque eu também me vendi, né, da forma correta ali, porque senão não ia aparecer tanto. Né? Foi o que você falou. Você usou o método, né? O método Marmita que Vende, aplicou, pegou o desafio. E se você tem clientes hoje tão bons, foi porque você cumpriu uma coisinha só ali do desafio que você falou, não, isso aqui eu vou cumprir, vou É, continuar fazendo, né? Que foi ir exatamente. aos consultórios das suas amigas nutricionistas. Então, você se movimentou, né? É o que eu sempre É, falo, não adianta aprender e ficar parada, tem que aplicar. não adianta. Viu ali uma oportunidade, um conhecimento, um aprendizado e foi lá. Então, assim, no primeiro mês você não teve o seu faturamento de 20, no segundo mês você não teve Não, 20. E é um ensinamento muito legal, né? Que as pessoas até têm aquele meme, aquele desenhozinho do cara quase chegando na mina de ouro, né? Cavando, e aí ele decide parar, ele desiste. É basicamente isso. E se você tivesse desistido quando você estava lá nos seus 6 mil? exatamente. Você ganhava no CLT, né? Não, e foi uma coisa assim que daí quando eu resolvi, né, tipo, bom, agora eu vou investir. Daí como eu tinha essa reserva, daí eu entrei em contato com a JPint, daí fiz a cinta, fiz os cartãozinhos que eu envio junto ali, né, de o seu pedido chegou, fiz rótulo, fiz várias coisas que tudo isso agrega valor, né, porque também ali tu mostra ali o teu material, digamos assim, mas é tudo muito caro. E aí, os primeiros meses, assim, quando eu fiz a compra, eu comprei, assim, 1.500. Eu me lembro que eu comprei 1.500 de tudo na primeira vez, porque saía mais em conta se comprasse, né, um volume maior. Eu disse, bom, seja o que Deus quiser, um dia eu vou vender. Eu pensei assim, né? E aí, quando chegou, eu comprei, eu acho que foi ali final de dezembro, quando chegou lá em março, daí, aí que eu comecei a usar mais, assim, né? Daí eu disse assim, mas isso tá acabando. Aí quando eu fiz a outra compra, eu pensei assim, eu não vou comprar 1.500, né? Porque 1.500 é muita coisa. O que que aconteceu? Eu comprei, eu acho que 500, não deu pro mês inteiro, porque daí foi quando eu comecei a vender, e aí eu sou aqui de Porto Alegre, demora quase 2 semanas depois que tu faz o pedido, né? Pra chegar. E aí eu fiquei sem, aí eu tive que criar um rótulo, né, reserva, alguma coisa assim,
Mas aí eu disse assim, bah, mas eu comecei. Aí que eu me dei conta que eu tava vendendo, porque eu não tinha me dado conta que eu tava vendendo tanto. Quando eu vi que aquilo começou a diminuir, eu disse, eu vou ficar sem. E aí eu disse, bah, mas não é que deu certo mesmo, né? Hoje eu já tô num processo de trocar minhas embalagens já para as biodegradáveis. Essa semana Aham. elas devem estar chegando. Ai, que E legal. eu fiz assim, eu tenho justamente, né, pelo tipo de público que eu atendo, acaba sendo um tipo de público que questiona muito, ah, mas é muito lixo, é muito, porque realmente, né, é Uhum. ali, a embalagem da marmita, daí é sacola, o assento, é muita coisa, né, Uhum. muita informação, que nem eu digo. E eles várias vezes, Balu, não, não tem como usar isso aqui de novo. Eu digo, não, não tem como, não tem como receber. Ah, não, mas pode ser só para mim. Eu disse, não, gente, eu não posso fazer isso, até porque eu disse, se alguém me denuncia para vigilância sanitária, vão dizer que eu estou reutilizando. Eu disse, isso Aham. de maneira alguma é permitido. Não dá. Mas aí eu comecei a ter muito questionamento disso. Eu disse, não, esse é um outro investimento que eu vou precisar fazer. E eu vou ir atrás, eu disse, para 2024 eu vou conseguir. E realmente agora essa semana eu já fiz a compra, deve estar chegando. E aí eu vou Legal. fazer umas fotos também, né, para daí para também divulgar assim, né, o produto ali, para mim conseguir ter, né, o material assim exposto e também vender isso, que também acaba sendo uma outra coisa que vai agregar valor também, né, é um diferencial daqui, né? Que legal. E aí, vamos falar de cozinha, né? Muita gente pensa assim, ah, mas como que eu vou fazer marmita se eu só tenho a cozinha da minha casa? Você Com as tuas começou na sua panelas. casa, E hoje, até hoje, eu tô na minha casa ainda, é tudo dentro da gastando minha 20 casa, mil reais no mês. com as Como é minhas que é? panelas. E eu, para não dizer que eu não tive nenhum investimento de panela, eu comprei uma panela de pressão um pouquinho maior, que daí ela é de 8 litros, se eu não me engano. E também comprei 3 panelas, daí panelas aquelas de alumínio, as maiores, porque daí tem algumas coisas assim, tipo, quando vai fazer a carne moída, né, com Uhum. vagem, com cenoura, alguma coisa Foi assim, lá em fazendo as dezembro? panelas pequenas não dá, né? Hã? Aham. Foi lá em dezembro, quando você começou, você já fez esse Não, investimento. não, não, isso eu comprei depois. Daí isso eu devo ter comprado, eu acredito que foi maio do ano passado. E quando você começou, como é que era a sua cozinha? Quando eu comecei, eu tinha uma panela de pressão pequena, normal, daquelas que, né, normalmente a gente tem em casa, assim, uma panela pequena. Eu tinha as minhas panelas, como é só eu e meu esposo, eu não tinha nenhuma panela grande, nenhuma. Tanto é que quando tinha, aqui na minha casa, quando tinha churrasco ou coisa que vinha assim, a família maior, eu tinha que pedir emprestado para minha mãe, porque a minha mãe sempre teve panela grande, eu nunca tive panela grande, então assim, os primeiros meses foi nas minhas panelas mesmo, fazia em mais de uma vez ali, fazia várias coisas, aí eu acabava utilizando muita panela de pressão para fazer o que era em maior quantidade, assim, né? Que era o que eu tinha de maior em casa. Mas foi assim que eu comecei, não tive nenhum investimento, né, nisso. E no início, assim, não precisa ter esse investimento. Depois é um investimento que ele se torna necessário até para facilitar o trabalho. Mas assim, o início não precisa. Se tu tiver, eu tinha, eram 4 panelas que eu tinha. 4 panelas, Um exatamente fogão 4 panelas. doméstico, uma geladeira doméstica. Uma geladeira doméstica. Hoje eu tenho a minha geladeira que era antes a da minha casa, agora tá só para as coisas da marmita, que era uma geladeira com, ela é frost free, aí ela tinha o freezer, né, em cima e a geladeira embaixo. Essa passou só para as coisas das marmitas. Eu tenho um freezer, né, que é só para as marmitas também, um freezer vertical, que é, acho que ele é 260 litros, eu acho. Uhum. Ele cabe uma quantidade boa de marmita. E eu tenho uma geladeira que eu comprei, que é, né, a geladeira da minha casa, que em alguns momentos o freezer eu ainda tenho que usar, porque às vezes não dá conta do freezer, mas o freezer da outra geladeira às vezes não dá conta, dependendo assim do número de entregas que eu tenho. Aham. E lá no comecinho você não tinha esse freezer de 260, Não, era não, não. o frost free. Não, não. O freezer eu fiz o investimento do freezer foi em abril. Daí foi em abril do ano passado, assim. Daí eu disse, não, Foi aquele eu mês vou que você vendeu, precisar. primeiro mês que você vendeu mais, né? O primeiro mês que eu vendi mais, exatamente. Daí eu disse, não, vou precisar ter um freezer, porque não tinha, não conseguia me organizar, né? Uhum. E a geladeira da minha casa foi, acho que o ano foi, acho que novembro.
novembro do ano passado, que daí eu disse, não, eu preciso ter uma geladeira só para isso, porque daí, como quando começou a esquentar, acaba que os sucos saem muito também no verão, né? E aí eu precisava ter as frutas na geladeira, eu disse assim, não vai dar conta de ter tudo assim numa geladeira só. Então eu precisei aí ter uma geladeira só para isso. E aí também é a geladeira que fica hoje, né? Eu tenho ali separadinha a parte das carnes, quando eu recebo resfriado. E também daí eu deixo, né, uma parte do freezer só para alguma coisa de carne que eu receba congelado. Mas eu congelado eu uso mais é o peixe, assim. Uhum. As carnes mesmo, o açougue me entrega, aqui se precisar todos os dias eles entregam, mas é que o peixe, como não tem tanta saída assim para estar comprando mais de uma vez por semana, e o pedido mínimo acaba que tem que fazer um pedido maior, então eu peço uma vez só e aí eu deixo, né, eu recebo congelado e mantenho congelado. Legal. Nessa época que você começou a vender mais, como é que foi? Você chegou a trabalhar até de madrugada? Sim, eu me levantava, eu sempre, né, de manhã para mim é o melhor horário assim para cozinhar, né? Daí eu levantava cedo, 7 horas, só que às vezes eu tinha tanta coisa que era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu já passei assim, cozinhando, e eu era assim um zumbi, porque daí tu começa naquela coisa que tu tem horário para começar, mas para acabar parece que não tem. E aí, claro, tu vai chegando no final do dia, tu tá cansado, tu tá com o corpo cansado, tu tá com a cabeça cansada. Justamente por ser na cozinha da casa da gente, assim, tem um pouco dessa coisa de que tu não tem como deixar tudo sujo. Não Uhum. tem, apesar de muitas vezes pegar da vontade, assim, tu tá tão cansada, eu vou deixar tudo aqui, amanhã eu lavo, mas não tem como, porque senão tu vai começar o outro dia, vai estar tudo sujo. Então, tu tem que finalizar, tu tem que deixar tudo limpinho, tem que passar um pano no chão, né? Deixar bem organizado, para depois o outro dia tu já começar organizado, porque senão é uma bola de neve, né? Tu começa já todo errado. Então, trabalhar dentro de casa requer uma organização, acho que até bem maior do que tu trabalhar, né, fora de casa, assim. Então, isso era uma Hoje coisa você já que conseguiu mudar isso? Já conseguiu se organizar para ter um horário mais estabelecido? sim, hoje eu consegui mudar isso. Normalmente agora, né, salvo exceções quando eu tenho assim, quando eu tô numa semana, tipo essa semana agora, vai ser uma semana que provavelmente eu acho que amanhã e quarta vão ser dias que eu vou passar um pouco do meu horário estabelecido, porque não vou conseguir ficar dentro, porque todo mundo voltou de férias e aí todo mundo quer marmita agora, né? Uhum. Mas normalmente eu começo a trabalhar às 8 horas, né? Eu levanto às 7, daí levanto, tomo café, olho um pouco de jornal, assim, dou uma respirada, faço uma leitura. Às 8 eu começo. E aí eu faço um intervalo de 1 hora de almoço, que era uma coisa que eu também não fazia. E aí eu vi que eu precisava fazer isso, né? Era uma coisa assim que não dava para mim tocar direto, que é uma coisa que a gente não se organiza, porque tu tá em casa, tu vai fazendo e tu não te organiza. Então eu faço 1 hora de intervalo, né? Boto um pouquinho meu pé para cima. Às vezes eu tomo um banho ali no meio, né? Entre se tá um dia muito calor, né? Ou às vezes eu saio, vou dar uma respirada assim no pátio, assim, saio um pouco de casa, volto, e aí eu trabalho até às 19. Né? E Uhum. isso normalmente de terça a sexta. Na segunda, daí eu não trabalho. Na sexta, eu trabalho, faço produção se eu tenho muito, né? Se eu tenho muito pedido para aquela semana, mas se eu consigo organizar e deixar o fluxo de produção de terça a quinta, eu deixo. Mas, como ultimamente tem tido uma procura grande, eu tenho incluído a sexta. Mas sábado e domingo eu não trabalho mais, que no início eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava feriado, não tinha organização assim nenhuma. Hoje não trabalho mais sábado, não trabalho domingo. No final do ano eu consegui me organizar. Eu parei a semana ali entre o Natal e o Ano Novo, que era uma semana onde eu sabia que ia ter uma baixa, porque os meus clientes iam muito, né, viajar, iam sair de férias, então pediram antes, né? E aí realmente assim eu consegui parar, ficar uma semana parada. O feriado também de carnaval eu consegui parar, né? Os 4 dias de carnaval eu consegui ficar em casa, dar uma respirada, assim, e foi ótimo, porque a gente precisa de momentos assim pra gente, momentos com família, momentos de trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom, mas se a gente não cuida da gente, nada disso vale a pena, né? Então, isso hoje eu consegui me organizar assim bem melhor. Que bom, porque é uma coisa que muita gente faz, né? Trabalhar de madrugada.
E lá no método Marmita que Vende a gente fala, não trabalha até de madrugada. Então, O início, assim, quando tu começou, assim, logo que eu comecei, eu olhava o curso e eu dizia assim, mas eu nunca vou conseguir, eu vou ter, como é que eu não vou trabalhar de madrugada? Eu pensava, essa mulher é louca, eu pensava assim, como que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir me organizar. E aí depois, assim, tu vai indo, né? Daí tu vai vendo, não, mas tem algumas coisas, né, que tu, na verdade, é estabelecer limites e estabelecer os teus limites, né? Limites do corpo, limite de conhecer, né? E também, assim, tem coisas que no início tu não é tão rápida e depois tu já vai pegando agilidade, tu já vai conseguindo, assim, ver, assim, eu tenho hoje para cozinhar, eu tenho o arroz, eu tenho arroz branco, eu tenho arroz integral, eu tenho arroz multigrãos, tenho feijão, né? Quais as carnes que eu tenho? Bom, vamos começar. O que que dá para mim ir fazendo, vai resfriando, né? E aí tu não fica no início assim, tu quer montar, assim, parece que marmita, mas tu não sabe como fazer, né? Aí tu vai, daí tu faz o arroz, aí tu vai montar tudo junto, né? Então, a gente precisa se organizar, a verdade é essa. A verdade é essa, é exatamente isso. E uma outra coisa de organização também que eu queria ver se você já fez ou se faz ainda, como é que tá. A questão de agradar muito o cliente, aquele cliente que pede para trocar. Troca para mim o feijão pelo brócolis. Eu não como arroz integral, troca pelo purê de batata. Como é que você lida com isso? No início é muito comum, né, as pessoas pedirem essas substituições, né? No início, assim, aquela coisa que daí tu não conhece o cliente, e aí eu acho que ele te testa, né? Que nem filho, né? Que nem criança, que nem qualquer um, eu acho, vai lá e vai te testando pra ver até onde tu vai ceder, né? Mais ou menos isso, assim. E aí, o início é uma coisa muito engraçada, né? Porque no início tu quer vender, né? Tu não quer saber se tu vai morrer na cozinha, se vai fazer diferença, se tu vai ter que cozinhar um arroz multigrãos, porque a criatura não come arroz integral, aí tu quer vender, daí tu te vende. Eu digo que tu vende a alma quase que pro diabo, porque tu faz qualquer coisa. É mais ou menos isso. Eu vou fazer qualquer coisa. E aí tu vai vendo que depois, quando tu começa a andar, isso não funciona. Então, assim, para quem tá começando, não vendam a alma, gente. Sigam o cardápio e assim, se for uma troca realmente, né, que o cliente diz assim, realmente eu não como, cobra um valor a mais por isso. Né? Ok, não come, tudo bem, mas eu vou te cobrar um valor a mais por isso, porque não é do meu cardápio, eu não tenho produção nesse dia para isso, e eu vou te cobrar um valor a mais. Tudo bem? Tudo bem. Ok, aí eu faço, mas se não, não. Então, assim, hoje eu consegui, assim, doutrinar, né, os meus clientes, e eu, assim, do meu cardápio, ninguém pede para trocar nada. Absolutamente nada. Então, assim, a única coisa que acontece nos legumes, né? Normalmente eu digo legumes, mas eu boto ali né, quais que eu posso usar, mas não significa que sempre vai ter aqueles, porque às vezes é safra, às vezes não tá bom, às vezes choveu muito, né? Tem modificação. Aí eles podem tirar alguma coisa, mas assim, botar alguma coisa, não. Isso não. E eu ainda tenho, assim, mas isso, assim, são os mesmos clientes que pedem e eles pagam daí um valor a mais por isso. E que é a trocas, tem alguns que não gostam do feijão preto, né? Mas aí eu sei que daí quando eles entram em contato, eles já me falam, eu não como feijão preto. Tem como substituir por algum outro feijão, se não pode deixar sem. Aí eu já falo, eu digo, olha, se for no mínimo 10 marmitas, porque daí eu não posso cozinhar feijão para uma marmita só, se for 10 marmitas, eu vou fazer, mas eu vou te cobrar tanto a mais por isso. Aí, tudo bem. Normalmente eles aceitam, não tenho, assim, muito cliente, assim, que chora, que pede desconto, isso eu não tenho muito. E isso é uma coisa que eu dou graças a Deus, porque eu tenho muita gente que eu falo e que os clientes choram muito, né? Pedem desconto, pedem brinde, pedem não sei o quê, reclama do preço. Então, assim, por enquanto eu não tenho muito isso, né? Mas é porque você Mas, já começou trabalhando o seu posicionamento, né? é, Então, isso acontece quando você não tem um posicionamento bem definido, né? Então, embora lá no início você tenha feito isso de agradar o cliente, você já percebeu logo que não era o melhor caminho. No é, método também a gente fala sobre isso, né? De que, uma coisa ou outra sim, mas essa frase eu repito sempre. Às vezes, de tanto tentar agradar, você vai desagradar.
Porque vai Sim. chegar uma hora que você vai cometer um erro, vai chegar uma hora que não vai dar mais, você vai ter que falar não dá, e o cliente vai ficar ofendido. Então, a gente sabe, né, que não é o melhor caminho, assim, atrasa muito também a produção, né? E o valor também, né, Karen, que eu vejo, assim, muita gente começando, compre 10 marmitas por R$ 14 cada uma. Eu fico pensando, como que a pessoa É isso que consegue eu ia te perguntar agora, porque, assim, vender por muito R$ 14? isso está muito relacionado com a concorrência. Então, o medo da concorrência, querer vender mais barato que o concorrente, e aí a pessoa, né, faz isso. Você teve esse momento de sentir esse medo da concorrência, de querer vender mais barato que o concorrente? Como é que você lidou com a concorrência? Na verdade, eu olhei, assim, um pouco, né, os preços, assim, aqui na volta, mas, assim, a maioria dos preços, acho que, não sei se justamente por ser um bairro, assim, que é um bairro onde, assim, tem pessoas que têm mais condições, digamos assim. Então, não tem valores tão baixos, né, já tem uma faixa de valor boa, mas aí aparece, claro, que daí tem aquele que vende, assim, que nem eu digo, vende alma, porque como é que tu vai vender, né, uma marmita com uma carne moída, um patinho de primeira, por exemplo, por R$ 14? Não tem como, gente. Não tem. Não tem, né? Então, assim, eu olhava assim aquilo, mas eu sempre tive, né, o meu posicionamento de não vender mais barato. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes do cliente chegar e aí perguntar o preço. Mas tá caro, tua recém tá começando e tá vendendo assim. Eu disse, olha, eu, além de vender a minha marmita, eu tô te vendendo qualidade, né? Eu sou nutricionista, eu estudei, então assim, eu tenho todo o cuidado das boas práticas para fazer, né? E eu te garanto que a carne que eu compro, o açougue que eu compro, ele é certificado, ele tem um médico veterinário que me. E aí, quando eu terminei de falar, assim, ó, e aí ele falou, ele disse assim, olha, tu já me ganhou só pela tua explicação. Não sei nem se é boa, mas tu me ganhou pela tua explicação. Porque ele disse assim, eu nunca tinha parado para pensar tudo que tem atrás. Eu digo assim, pois é. Eu disse, as pessoas muitas vezes elas não querem comprar qualidade, elas querem comprar o preço. Aí podem comer uma porcaria lá que não sabem nem o que é o feijão com pedra, que nem eu brinco, né? Que tem muito feijão que é mais barato, mas aí tu vai comer, tem pedra dentro. E são coisas assim que eu sempre fui em relação a isso, assim, eu não abro mão de algumas marcas, pago mais caro, poderia pagar mais barato? Poderia, mas prefiro usar o mais caro, que eu sei que a qualidade não vai mexer, né? E isso foi uma coisa assim que eu vejo que isso conquistou e manteve meus clientes também. É o Não mudar. posicionamento da É. sua marca é assim, tanto que posicionamento de marca é um dos primeiros, né, aulas ali do curso, porque assim é extremamente importante você saber se posicionar. Se tu vai naquela assim, eu tenho que vender 14, eu vou vender a 12, tu não tá querendo vender o teu produto, tu tá querendo bater o teu concorrente. Tu não sabe se a marmita do teu concorrente é boa, se tem qualidade, se fica, né, na geladeira o tempo, como é que é a casa dessa pessoa, né, da onde que ele compra, como é que compra, porque assim, eu realmente não consigo imaginar uma marmita por R$ 14, porque assim, não tem lucro nenhum. Não Não tem, tem. R$ 14, tu não tem Muitas vezes lucro. essa pessoa ainda vai cair no erro de dar um desconto, né? Porque tá querendo só vender, né? Tá se importando somente em vender, Exatamente. né? Não em realmente crescer uma marca e fazer um negócio, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente escuta assim isso, né? Ai, mas tá caro, tá? E às vezes eu digo assim, tu já viu quanto é que tá o preço do brócolis? Esses dias teve um cliente que ele queria uma porção só de brócolis, né? Daí ele perguntou se eu fazia. Daí eu disse assim, não, eu vendo porção de legumes e realmente isso tá lá dentro do meu cardápio. Ele disse, não, mas eu queria só brócolis. Aí eu dei o valor, daí ele disse assim, ai, mas tá caro. Eu disse sim, sabe quanto é que tá a porção quanto é que tá um brócolis no supermercado? Daí ele disse assim, não sei, eu não costumo fazer legumes. Eu disse, pois é, o brócolis ele tá variando aí, depende, assim, quando tu encontra num preço bom, ele vai estar uns 6,90 assim, mas o preço normal dele anda 10,90. Daí ele disse assim, pai, eu não sabia. Eu digo assim, pois é. Aí é por isso que tá esse valor. Ah, não, mas eu achei que era bem mais barato. Eu disse, não é? Esse é o problema. Gente, Às vezes as pessoas não.
sabe quanto custa. Não, eu muitas vezes eu faço isso, eu digo, mas tu sabe quanto é que tá o preço de tal coisa? Porque não tem como. É que nem salmão. Salmão é um prato que eu botei, porque alguns clientes gostam de vez em quando de comer alguma coisa diferente. Aí eu botei. Os clientes que compram não me questionam o preço. Quem compra pediu, segue comprando, ninguém me questionou, nunca disse, ah, é caro, é isso, é aquilo. Quem é que me questiona? É aquele que nunca vai comprar, que ele só é um enxerido, que ele vai lá catar os teus valores, e aí ele te pergunta por que é esse preço. Né? Então, assim, tem gente que a gente responde sempre educadamente, né? Porque a gente também não pode estar brigando com tudo que é Uhum. cliente, mas, né, a gente tem que saber que esses que questionam muito algumas coisas que estão mais caras não são os clientes que vão fazer compra de ti, né? Eu, assim, a maioria dos meus clientes, assim, eu não tenho essa coisa de, assim, de estar chorando, sabe? Ai, me dá um desconto. Às vezes, alguns perguntam se tem diferença do Pix para o cartão de crédito. Eles acham que se vão comprar no cartão de crédito, tem alguma taxa, alguma coisa assim. Quando eu faço no pagamento à vista, eu arco com a taxa. Quando se vai fazer parcelado, o cliente arca. É a Uhum. única coisa que eu faço. Né? O voucher também é uma coisa que eu não sei se tu aceita aí, mas é uma coisa que eu tentei trabalhar, não vale a pena. Eu fiquei assim, as taxas são absurdas, né? E Uhum. assim, não vale a pena tu te São desgastar em aceitar. casos em que vale a pena. Assim, pouquíssimos casos em que vale a pena. É, não, eu tentei, mas Uhum. eu desisti, porque não tem como as taxas assim, é R$ 50 de desconto numa compra de R$ 180, 50 de taxa. Não tem cabimento isso. Aí eu vou pagar para trabalhar? Não. Vai o seu lucro, ainda vai, né, tudo. Seu lucro, seu salário, vai Exatamente. ficar no prejuízo, né? É, não, aí às vezes o cliente disse assim, mas eu queria tanto comprar. Daí eu disse, olha, a gente tem a opção, tem o Pix, tem o crédito, mas infelizmente hoje é isso que eu trabalho. Aí É. às vezes eles compram e aí eles seguem comprando no crédito, assim, mas não deixam de comprar. Mas tudo o que você falou resume a questão de se posicionar e acredito que você deve ter feito muito bem o primeiro módulo ali, né, do método Marmita que Vende, onde a gente fala de onde você quer chegar, É, né? Porque quando você tem muito claro aonde você quer chegar, o seu posicionamento, o público, quando você tem tudo isso muito claro, você não trabalha de graça, né? Você não trabalha não, para ganhar, você trabalha para atingir um objetivo. tá. Não, e é que nem a entrega também, né? Eu cobro a taxa de entrega que eu tenho que cobrar, assim, eu não cobro assim, cobro só R$ 5 a taxa, que nem, né, tem alguns aqui que cobram R$ 5 a taxa, eu não cobro, gasolina é cara. Sim, com Gasolina certeza. hoje, o litro da gasolina é quase R$ 6. Então eu não Uhum. tenho como cobrar R$ 5, né? Às vezes uma distância que é bem grande. Eu cobro a taxa. Normalmente eu faço até a gente cobra a questão ali da taxa, eu faço a simulação pelo Uber entrega. E em alguns momentos vai pelo Uber entrega, que o pessoal aceita bem. Que daí Uhum. o Uber entrega é bom que eu consigo manter uma flexibilidade no horário, né? Porque meu esposo trabalha, então ele chega em casa tarde, então acaba que as entregas são sempre depois das 8. Uhum. Então, com o Uber entrega, eu tenho uma flexibilidade de mandar durante o dia e o cliente aceita, paga, às vezes até E dá mais. prefere, Eu tenho cliente em Guaíba, que é uma cidade que é longe daqui, ele paga só de taxa de entrega, ele paga R$ 45 de taxa de entrega. E caramba. ele diz: prefiro pagar R$ 45 e ter a tua comida, que eu sei que é uma comida boa, uma comida que eu sei que a gente vai gostar, do que pagar 5 que tem aqui perto de casa e eu não vou gostar. Né? Eu tenho entrega também que vai para Novo Hamburgo, que são cidades um pouquinho mais longe daqui, dá R$ 80. E as pessoas pagam. Gente, isso é incrível, assim, isso é nítido o quanto você colhe os resultados de ter começado com um posicionamento bom, começado indo atrás de um público bom. É. É Isso, nítido. isso é essencial para a coisa dar certo. Sim. Porque quem aceita qualquer coisa, vende qualquer coisa, se submete a qualquer coisa, e aí, ganha, sei lá, às vezes R$ 100.
E aí, às vezes, também assim, a pessoa pensa assim, eu faturei 6 mil, mas na verdade faturar não é o teu prolabore ali, né? Não é o teu prolabore. Tu pode ter faturado 6 mil, mas e aí, quanto que tu gastou? Né? O quanto que Exato. tu gastou daquilo ali? Tu faturou 6 mil, mas para quantas pessoas tu vendeu? Né? Tu Uhum. comprou a embalagem que tinha um preço mais, né? Um preço mais em conta, porque tem algumas coisas que a gente consegue jogar preço, né? Uhum. Embalagem é uma coisa, tu consegue jogar um preço ali, né? Daqui a pouco tu não quer fazer uma cinta, não quer investir. Gente, se tu faz uma comida boa, não vai fazer a diferença lá no início, não vai fazer a diferença se tu não tiver a cinta, Exato. né? Nossa. É só tu fazer uma coisa muito bem feita, não vai fazer diferença. Né? Uhum. Mas o que tu não pode é assim, é comprar de qualquer jeito, não ter noção, né? Uma coisa assim que eu sempre coloquei dentro do valor, né, do meu produto, eu sempre coloquei o valor de água, de luz, de gás, que é uma outra coisa que eu vejo que as pessoas às vezes no início ali não colocam, porque Na realidade, Lu, eu acho que o que acontece é, quando a pessoa começa sem ter dinheiro para investir, sem ter um conhecimento, né, a pessoa acha que isso não é importante. No seu caso, você começou já tendo um conhecimento prévio, sabendo isso, que se você não fizesse isso, lá na frente você ia colher. Né? Então, às vezes, a exatamente. pessoa pensa assim, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, não vou me importar com a precificação, não vou me importar com o posicionamento, e aí, 5 meses depois, ela vai colher isso, ela não vai colher na hora. Amanhã É, ela vai vender, semana que vem ela vai vender, mês que vem ela vai vender, mas 5, 6 meses depois, o negócio dela já não existe mais. é. Não, Mia, é bem isso. Tu tem que colocar, assim, saber o teu preço, né? Eu Uhum, poderia cobrar um pouco mais caro, assim, a minha marmita, eu poderia, mas hoje o meu lucro, né, o salário que eu ganho hoje, ele já chegou a ser maior do que o que eu ganhava, né, quando eu trabalhava. Né? Eu consigo ali ter uma média, assim, de salário, assim, que fica para mim. Eu ainda não consegui ajustar muito bem, assim, a coisa de ter o prolabore, né, o deixar o dinheiro, né, para girar o lucro ali na empresa. Isso aí eu ainda não consegui chegar nessa fase, mas isso agora eu vou, né, tô em contato já com um contador para mim ajustar isso, porque uhum, isso é uma coisa que eu ainda, né, misturo muito isso. Eu acho que é uhum, um erro comum de quem ainda, né, porque eu ainda tô no começo. E acho que a gente mistura muito a conta da pessoa física com a conta, né, o CNPJ. E isso se uhum, mistura um pouco. Mas hoje, assim, eu pago todas as minhas contas, eu consigo fazer viagem, eu consigo ter uma organização boa, né? Consigo assim juntar, né, assim algum dinheiro, né, para fazer reforma. A gente já fez reforma aqui em casa, já trocou várias coisas aqui em casa. Então, assim, isso é muito bom, assim, a gente poder assim ver que o fruto do nosso trabalho está ali. Eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar, mas isso é muito bom, é muito gratificante assim ver que tu indo no caminho certo vai dar certo. Tu vai uhum. conseguir. Nossa, que incrível. É muito bom ouvir isso, né? Porque é muito bom ouvir que, mesmo trabalhando bastante, você está colhendo os resultados. E Sim, assim, está trabalhando bastante, a gente diz, né? Porque trabalhar ali de terça, quinta ou às vezes sexta, de 8 às 7, é é bastante. puxado. Porém, você tem segunda, sábado, domingo e às vezes a sexta, né? Às vezes ainda sexta. Então, olha isso, né? Não tem, ganhando basicamente o mesmo ou mais do que você ganhava na CLT, Exatamente. trabalhando todos os dias, né? Sem ter essa. Trabalhando todos os dias, tendo, né, eu saí, assim, dessa última empresa que eu tava, assim, também eu tinha, né, a pessoa que fazia a gestão, né, do setor era uma pessoa, assim, que não sabia lidar com pessoas, e isso é bem complicado, assim, eu acho que hoje também muita gente quer sair do CLT por esse comportamento que vem tendo dentro das empresas, né, a desvalorização das Uhum, pessoas, a questão, assim, de falta de respeito, né, a gente tem muito liderança ali, né, e o burnout, que é essa doença que tá aí, tá muito em alta, né, o uhum. Brasil acaba sendo o segundo no ranking, né, de uma doença tão séria, então, assim, as pessoas acabam muitas vezes indo para isso porque chegaram no seu limite, e vale a pena.
eu me arrependo hoje, o meu único arrependimento hoje é não ter começado antes. Porque se eu Olha, tivesse começado antes, toda essa organização que eu quero fazer agora já estava fluindo e eu já estava num outro nível. Mas eu acredito muito que as coisas acontecem no momento em que elas têm que acontecer. Então, tô no meu momento certo. Esse é mas o meu fica momento. aí, né, de conselho mesmo, ou até mesmo de reflexão para quem está assistindo você falar. Porque lá no início você falou para mim, Karen, geralmente o despertar do empreender é uma dor, né? Você Exatamente. precisou de uma dor para se despertar. Então, que fique de Exatamente. reflexão para as pessoas, né? Você É. vai esperar a dor chegar para você tomar uma decisão. E isso é uma coisa que eu me arrependo, assim, sabe, de não ter tido esse olhar, assim, antes e, sabe, ter tido assim, poxa, eu podia ter tido esse estalo há muito tempo, poderia ter olhado isso numa outra maneira, mas eu acho que tudo serve de aprendizado, assim, né, não foi isso que me fez parar, não foi, pelo contrário, assim, né, hoje eu faço muito curso, eu tô sempre fazendo muito curso, assistindo muita palestra, né, faço mentoria, consultoria, faço, assim, bastante coisa para justamente abrir a cabeça Uhum, e chegar onde eu quero chegar, né, que perfeito. ainda é um caminho bem mais alto que esse. Uhum. Lu, para a gente dar uma resumida aqui, que está passando o meu e o seu horário, né? Já são 4h10, Sim, eu menina. O vi tempo agora. voa, olha só, o tempo voa demais. Só para a gente dar uma resumida, né? Porque a gente falou tanta coisa, então, para dar uma resumida e falar um pouco mais do método Marmita que Vende mesmo. Vamos resumir a história, né? Conta para mim de novo. Quanto tempo você levou para faturar o que você fatura hoje? Quanto você fatura hoje? E se você acha que sozinha, sem o método Marmita que Vende, você teria chegado nesse resultado tão rápido? Bom, vamos falar em tempo real mesmo, assim, de quando começou a venda mesmo, foi janeiro de 2023 e hoje a gente está em março, né, de 2024, não chegamos nem na metade, então vamos dizer que são 14 meses aí, né, então de quando eu comecei ali até, né, chegar hoje, então o meu faturamento, em janeiro eu fiz o desafio, né, eu tinha o curso, fiz, né, o curso eu comprei ele em julho de 2022, só que eu fui olhar ele lá em dezembro de 2023. Fiz o desafio de 30 dias, né, janeiro ali de 2023. Depois desse desafio, 2 meses depois do desafio, eu já estava com faturamento melhor, né, 3 meses eu já estava já em 6 mil, né, e hoje, 14 meses depois, eu já estou em 20 mil. Não teria com certeza conseguido, né, sem o método, porque o método não é sobre fazer marmitas, é sobre fazer a gestão da tua marmitaria, é sobre saber fazer compra, é sobre ter controle, é sobre buscar o melhor, né? É sobre inovar, é sobre conhecer o teu público, não é sobre aprender receita, porque eu acho que isso é uma coisa muito individual de cada lugar, de cada região, de cada cliente, né? Eu tenho muitos clientes que têm um perfil bem diferente aqui. Então, eu acho que mais é tudo, toda a gestão ali, a parte que o curso, né, ensina a buscar conhecimento, as leituras, né, eu acho que os livros, eles ajudam muito, né, aquele livro da Camila Farani é muito bom, né, desistir não é opção, esse livro é ótimo para quem tá ali no início, ele faz muito sentido, né, e eu acho que é bem isso mesmo, tem aquele outro, né, livro sobre as marcas também, de criar a marca, né, então eu acho que a leitura, buscar o conhecimento, fazer realmente todas as coisas que estão lá dentro do curso, aplicar o método, e isso vai te levar ao sucesso, é exatamente isso, é isso que vai te levar aí a atingir um faturamento que eu posso dizer que eu nem achei que eu fosse conseguir em tão pouco tempo, né, não era uma coisa que era esperada, assim. Incrível. E lembrando que com um faturamento alto e um salário alto também, Um né? Que você salário já alto. superou o que você ganhava lá na É. CLT, né? E assim, eu sei que é muito difícil escolher uma coisa ou apontar uma coisa do método que fez a diferença para você. Mas se você pudesse hoje apontar um conhecimento, aquele que mais te marcou assim do método Marmita que Vende, qual é? Posicionamento. E isso é uma coisa que lá no início, eu acho que se a gente entende logo que a gente começa sobre o posicionamento, isso vai nos ajudar para sempre, porque o posicionamento é
que vai te levar a ter a tua marca reconhecida. É isso que vai fazer tu crescer depois, é as pessoas lembrarem de ti, não porque tu é a marmita mais barata, mas porque a tua marmita ela é saborosa, a tua marmita ela traz qualidade. Eu tenho muitas pessoas que fizeram marmita comigo para emagrecimento, né? Então tem muita gente que emagreceu 20, 30, 40 quilos só comendo a minha marmita. Então, o posicionamento, eu acho que foi uma das coisas, assim, para mim, que mais me marcou, assim, dentro do Marmita que Vende, foi o posicionamento. Ai, que incrível, Lu, muito incrível. E se você pudesse dar um conselho hoje para quem quer começar, falar um pouco sobre o mercado de marmitas saudáveis, né? Muita gente acha que não é um mercado lucrativo, muita gente acha que o mercado está saturado, que não vale a pena. Então, assim, o que você diria para essa pessoa que está ali em dúvida se ela começa ou não começa, se ela continua, né? Tem muita gente também que já está vendendo, mas está estagnada, está pensando em desistir. Então, qual é o seu conselho hoje como uma empreendedora? Continue, né? Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Nenhum lugar é igual ao outro. É muito comum existir essa troca assim, o meu cliente esse mês não comprou de mim, ele comprou, né, da outra marmitaria ali. E existe muito isso. Eu acabei até me tornando amiga de algumas, né, das marmitarias aqui próximas, das gurias que vendem bem, que começaram antes de mim e que inclusive me dão várias dicas que me ajudam a melhorar bastante também. Então, eu acho que criar vínculos, a gente precisa criar, né, assim, esse vínculo, a gente precisa ter trocas, mesmo que a gente não tenha aquele colega de trabalho ali do lado, mas a gente precisa se abrir, né, e ir atrás de quem já está aí, né, há tempo no mercado. Então, assim, vai, né, com medo, sem medo, mas vai, porque vai dar certo, né, é só tu buscar o teu lugar ali, tu vai conseguir, né, o que não dá é querer copiar, é querer imitar, e isso não vai te fazer, né, ser um bom marmiteiro, que vai te fazer é tu escolher o teu produto, é tu ter o teu espaço, e isso que vai ser o teu diferencial. Incrível, incrível. E assim, você falou muito do desafio, né? Para quem não sabe, o desafio, hoje o desafio faz parte do método Marmita que Vende, né? Quando você fez, não fazia, né? Foi Não, não fazia. Mas hoje o desafio 30 dias ele faz parte do método Marmita que Vende. E você falou bastante dele, assim. Ele Então, foi ótimo. me conta um pouquinho como é que foi a experiência, assim, porque o desafio ele fala basicamente do Instagram, né? De conseguir audiência, de conseguir clientes. E também O da parte. desafio, ele foi desafiador, né? Uhum. Ele foi desafiador, assim, porque eu não tinha, assim, mexer no Instagram, né, fazer vídeo, e isso era uma coisa, assim, muito fora do meu mundo. Eu, né, dava aula pelo Google Meet, na época da pandemia, enfim, mas uma coisa é tu dar aula, é tu falar de alguma coisa que tu já sabe, que tu estudou para aquilo ali, e tu, né, fala com convicção. Outra coisa é tu falar de uma coisa que tu não sabe se vai dar certo, né? Como que tu vai gravar e agora, né? O que que eu faço, né? Então, assim, eu acho que o desafio ele te desafia a tu buscar, né? A tu ir além e tu ver que tu é capaz. Né? Ali no desafio eu vi que eu era capaz, né? A minha sobrinha, que sabe mexer muito em Instagram, né? Minha filhada, ela trabalha comigo, ela até, assim, muitas coisas de postagem, né? Reels e tudo é ela que me ajuda a editar e fazer e tal, porque ela é muito boa nisso. E eu acho que é isso, a gente tem que procurar quem sabe, às vezes a gente, né, se todo mundo tem um jovem aí que sabe muito, e a gente se desafia a fazer, né, aquela coisa de fazer um vídeo. Hoje eu mostro quando eu tô fazendo, né, o arroz, o feijão, são coisas, mas que antes pra mim eu dizia, meu Deus, mas qual é a moral? E eu vejo que isso dá diferença, sabe? Tá fazendo ali um feijão, né? As pessoas já, coisa boa, o feijão, já olham assim. Então, assim, criar desejo nas pessoas faz parte do teu trabalho. Que legal. E o resultado do desafio para você? Você percebeu que aumentou seguidor, que aumentou engajamento, que aumentou Sim, venda? aumentou seguidor, aumentou engajamento, porque tinha, acho que alguns reels que a gente era, né, tinha que fazer ali, e aumentou bastante. Eu comecei deixa eu ver, em outubro de 2022, eu tinha aproximadamente 138 seguidores, né, na minha página. Hoje eu tenho 1.480.
Perfeito. Aí do desafio, assim, ele foi desses. Na época ali do desafio, ele foi desses cento e pouquinhos ali, ele foi para uns 700, assim, deu uma diferença grande ali no período do desafio. E venda? Venda aumentou também, porque daí foi aonde eu comecei realmente, as pessoas começaram a me procurar, né, a perguntar do cardápio, aí começou a aparecer mais. Legal, legal. Foi muito importante ter falado para mim, assim, do que o desafio trouxe para você, porque isso me ajuda também a apostar nele, né? Colocar ali para as alunas. Ele é muito importante. Sim, sim. Porque às vezes dá, né? Essa vergonha de gravar, vergonha de aparecer, Exatamente. mas dá essa diferença. Lu, queria te agradecer demais. Eu sei que o nosso tempo tá curto, né? Sim, Mas eu agora queria te estourou o tempo, eu agradecer. já tô atrasada. Eu queria te agradecer demais, viu? Deus te abençoe, continue te abençoando, abençoando o seu negócio. Palavra assim do fundo do meu coração mesmo. Eu desejo tudo. Abençoando a nós, né? E assim, precisando de mim, estou à disposição. Pode Fico muito deixar. feliz por você ter sido minha aluna lá no início, ter começado comigo e estar aí hoje com faturamento, né, de 20 mil reais, muito mais do que isso. Sim, Feliz, se enxergando como uma empresária, tendo, sim. né, crescimento à vista, crescimento de cozinha, de empresa. E assim, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo, viu? Parabéns, porque assim, eu sei que você aprendeu no método, mas aplicar foi mérito seu, né? Você Sim. aplicou, continuou buscando conhecimento, então tudo que você conquistou hoje é mérito seu. Parabéns, viu? De verdade. Obrigada, muito obrigada. Um Beijo pra beijo, você e até a próxima. até a próxima.